A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos... Prezados irmãos e irmãs, gostaria de iniciar esta meditação, uma meditação muito singela, poderia dizer simples, deste momento tão belo que nós estamos vivendo, do encontro de Maria, Mãe das Dores, com o Senhor dos Passos, convidando-os a escutar a palavra da Igreja, na pessoa do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, que escreveu nesta semana exatamente um texto sobre este momento do encontro da Mãe das Dores com Jesus dos Passos. Diz o cardeal: num cenário de humilhação, onde a multidão grita injúrias e os soldados o empurram rumo à morte, São Lucas nos revela que houve quem se compadecesse. Seguia-o grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e lamentavam. E no meio dessa multidão estava sua mãe. Imaginemos o impacto deste encontro. Maria vê o seu filho, aquele que ela gerou no seu seio puríssimo, aquele que ela amamentou e protegeu no exílio do Egito, agora tratado como o pior dos malfeitores. Jesus, exausto, ergue os olhos e vê sua mãe. O olhar de Maria não o faz desistir. Pelo contrário, infunde-lhe a força do amor materno para que ele cumpra até o fim a vontade do Pai. É o encontro dos silêncios que gritam o amor de Deus pela humanidade. É o encontro dos silêncios que gritam o amor de Deus pela humanidade. A teologia católica nos ensina que neste exato momento Maria vive o seu martírio interior. Como nos recorda o grande mestre cisterciense São Bernardo de Claraval, ao meditar sobre as dores de Maria, o martírio da Virgem ocorreu na alma. A espada não transpassou a carne de Cristo, mas transpassou a alma de Maria. A sua dor, no entanto, não é de desespero, mas de uma oblação perfeita. Ela se une incondicionalmente ao sacrifício do Filho. É a verdadeira compaixão. Padecer com. O padecer junto, carregar espiritualmente o peso daquela mesma cruz. Queridos irmãos e irmãs, continua o cardeal, a verdadeira e frutuosa devoção a Nosso Senhor dos Passos e a Nossa Senhora das Dores exige de nós uma conversão de vida. Não basta chorarmos de emoção nas procissões da Semana Santa, se ao voltarmos para os nossos lares, os nossos corações continuam endurecidos pelo rancor, pela falta de perdão e pelo orgulho implacável nas nossas relações. O encontro transformador que celebramos hoje deve nos impulsionar a promover uma cultura do encontro e da paz, em nossas próprias famílias, em nós mesmos, derrubando os muros da indiferença e construindo pontes sólidas de amor e misericórdia. Até aqui as palavras do cardeal Orani João Tempesta. Queridos irmãos e irmãs, aproveito o ensejo desta última frase, desta fala do cardeal Dom Orani, que nos pedia
que nós não celebrássemos este encontro do Senhor dos Passos com Maria, Mãe das Dores, somente como um gesto externo, mas que celebrássemos esta devoção, esta tradição tão bela, com o nosso coração cheio do desejo, e de um desejo profundo, de um desejo que toca a nossa interioridade, de conversão. Então, queridos irmãos e irmãs, celebrar este encontro tão belo, um encontro, como escreveu o cardeal, de dois silêncios que gritam o amor de Deus pela humanidade, é pensar que nós precisamos nos converter. Hoje, porque é hoje o tempo da graça, é hoje o dia da salvação, é hoje que o Senhor pede de nós que nós percorramos um percurso de encontro para que nós vivamos a conversão. Vinícius de Moraes, um grande escritor do nosso país, dizia assim, escreveu numa de suas canções: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. É sim, queridos irmãos e irmãs, a vida é feita, é a arte do encontro. Porém, quantas vezes em nossa vida nós nos desencontramos? Sobretudo nos desencontramos de nós mesmos, nos desencontramos das outras pessoas, e nestes desencontros nós causamos danos a nós, aos outros. E nos desencontramos, sobretudo, com a presença do Senhor nosso Deus. Por isso, a necessidade de converter-nos, a necessidade de voltar o nosso olhar para o Senhor e de trilhar um percurso de encontro para que a conversão aconteça nas nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, e o primeiro passo, por assim dizer, deste percurso de encontro que nos pede e que nos direciona à conversão, é um percurso de encontro que nos convida a encontrarmos-nos conosco mesmos. Cada um de nós é convidado neste percurso de conversão a encontrar-se consigo mesmo, a realizar um encontro com a própria interioridade, com aquilo que se passa em nós, não externamente, mas em nós. Não é assim que dizia Santo Agostinho? Eis que estavas dentro de mim, e eu te procurava fora. E também os primeiros filósofos gregos tinham, lá no lugar onde iam se consultar, eram politeístas com os deuses, um dizer: conhece-te a ti mesmo. Queridos irmãos e irmãs, encontrar-se consigo mesmo é olhar para Jesus, que também ele encontrou a sua identidade mais profunda na sua existência humana, mas como Filho de Deus. Jesus que encontrou a sua identidade e que encontrou-se consigo mesmo, e nós vemos relatado no texto do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus na sinagoga de Nazaré. Lucas 4, 16 a 30, 14 a 30. Jesus na sinagoga de Nazaré revela a sua identidade, que nasceu de um encontro profundo com o seu ser. E diz a todos os seus conterrâneos que lá estavam: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, me enviou para proclamar o ano da graça do Senhor, para curar os enfermos, para abrir os olhos aos cegos. Jesus
tem consciência da sua identidade. Mais ainda, em Jesus vemos na palavra de Deus revelada a sua essência mais profunda, sua identidade, quando na palavra, no batismo de Jesus, nós escutamos a frase que vem dos céus: este é o meu filho muito amado. Também na transfiguração, Mateus 17, versículo 5, a mesma frase: este é o meu filho muito amado. E São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 17, repete de novo esta frase: este é o meu filho muito amado. Então Jesus nos ensina a que nós devemos, podemos, precisamos, para nos converter, nos encontrar com a nossa identidade, nos encontrar com a nossa interioridade, encontrarmos-nos conosco mesmos. Também Maria, a Senhora das Dores, que contemplamos aqui, como contemplamos o Senhor dos Passos. Ela contempla em si mesma a identidade de serva do Senhor, reconhece sua pequenez, sua humildade. No cântico do Magnificat diz: porque o Todo-Poderoso olhou para a pequenez, para a humildade de sua serva. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é seu nome, diz Maria. Queridos irmãos e irmãs, e nós? Olhando para Maria, a Senhora das Dores, e olhando para o Senhor dos Passos, somos convidados a olhar para nós, a encontrarmos-nos conosco mesmos, a visualizar e a vivenciar a nossa interioridade. Nós também, para nos convertermos, e nós queremos nos converter, precisamos olhar para nós mesmos e encontrarmos-nos conosco mesmos. Encontrarmos-nos não com as máscaras que nós fizemos de nós mesmos. Os gregos tinham uma expressão chamada prosopon, que eram aquelas máscaras que as pessoas usavam em algumas festas, em alguns momentos solenes. De forma que não se reconhecia a identidade da pessoa, se reconhecia a máscara e se confundia a pessoa com o seu prosopon, com a máscara que ele usava. Não é isso que importa para nós. Nós não podemos, não devemos, não queremos nos encontrar com as nossas máscaras. Não queremos nos encontrar com as imagens que nós fazemos de nós mesmos e publicamos por aí. Queremos encontrarmos-nos com a nossa interioridade mais profunda. Por isso, é importante, queridos irmãos, conhecer a nós mesmos, amar a nós mesmos e, sobretudo, converter a nossa vida para que neste encontro conosco mesmos nós mudemos as relações que nós estabelecemos com as nossas próprias dimensões mais profundas. E aqui, queridos irmãos e irmãs, existem algumas dimensões muito práticas, muito reais do nosso relacionamento conosco mesmos que nós precisamos converter. A começar pelo modo como nós nos relacionamos com o nosso corpo, templo do Espírito Santo, território sagrado que o Senhor nos deu. E como nós temos valorizado esse território sagrado? Quem sabe, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo em extremos na nossa vivência do corpo. Tantos são aqueles que não valorizam o corpo, não é mesmo? E que então exageram em tudo o que é possível, em bebida, em alimentação, não cuidam da própria saúde,
não fazem atividade física, também desprezam tudo aquilo que vem do corpo, não são pessoas aciadas, não se arrumam, não valorizam o ser físico, biológico, corpóreo. Isto não é para os filhos de Deus. O contrário também é verdade, o outro extremo. Existem pessoas que vivem numa espécie de esteticismo, onde o corpo ganha um valor muito maior, praticamente só este valor. E então, os medicamentos passam a ser para que o corpo, a imagem, a beleza, tudo isso seja mais importante do que a própria interioridade. Nem um extremo nem outro conduzem ao encontro verdadeiro com a nossa dimensão corporal. Cuidar da saúde, sim. Cuidar do corpo, sim. Manter o nosso asseio pessoal, a nossa higiene, a nossa vivência pessoal. Mas não fazer da estética a nossa vida. Não fazer da imagem, da máscara a nossa vida. Encontrarmos-nos conosco mesmos. Depois, encontrarmos-nos conosco mesmos no sentido do nosso aspecto psicológico, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos afetos. Cuidar disto, dialogar consigo mesmo e alimentar aquilo que é positivo nos pensamentos, nas palavras, nas ações. O ser do corpo, o ser psíquico. E o ser também espiritual, que aqui não está falando exatamente da alma que vai para a eternidade, mas o espírito no sentido da nossa razão, da nossa capacidade de decisão, da nossa vontade de direcionar a nossa vida para o bem. Querido irmão, querida irmã, o nosso coração, sede da interioridade, está sempre inquieto. E é ali que se encontra a voz do Senhor que grita em nós. Por isso, celebrar o encontro da Mãe das Dores com o Senhor dos Passos é entrelaçar o nosso olhar no olhar destas imagens que realizam e simbolizam muito mais do que nós imaginamos. E como primeiro passo, nesse percurso de conversão, dizer ao Senhor: eu quero me conhecer melhor. Eu preciso e eu quero encontrar-me comigo mesmo, porque lá no fundo da minha interioridade está a Tua palavra. Escutando a canção, convidamos as imagens para que se aproximem um pouquinho, recordando isto que é o primeiro encontro que nos conduz à conversão, o encontro conosco mesmos, na relação de interioridade. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces.
sei que tu me sondas, Senhor, eu 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 sei que tu me sondas. Querido irmão, querida irmã, então o primeiro passo para o nosso percurso de conversão, um percurso de encontro, envolve o nosso relacionamento, a nossa relação de interioridade. É necessário que nós encontremos-nos conosco mesmos. E o segundo passo, queridos irmãos e irmãs, é igualmente importante, porque nós não vivemos uma vida solipsista, não somos ilhas. Então a relação de interioridade precisa ser uma relação aberta, precisa se encaminhar para uma relação de intersubjetividade, de alteridade. Então nós precisamos estar abertos não só a encontrarmos-nos conosco mesmos, mas precisamos encontrar também os irmãos e irmãs no caminho da nossa existência. E esse encontro talvez seja ainda mais desafiador. Queridos irmãos e irmãs, somos seres relacionais. Devemos nos relacionar com as outras pessoas. Somos convidados a compartilhar a vida, a compartilhar o amor, a compartilhar aquilo que temos e a oferecer às pessoas os nossos dons e talentos. A relacionalidade faz parte da identidade mais profunda do ser humano. Nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha. Por isso a nossa fé se opõe ao solipsismo, se opõe ao individualismo, se opõe ao egoísmo, se opõe a uma espécie de liberalismo que pensa o ego pelo ego, se opõe a todo e qualquer intimismo desencarnado da vida real. Mas se opõe também à nossa fé à negação da individualidade, da interioridade. Se opõe a todo e qualquer coletivismo. Se opõe ao materialismo histórico, que considera as pessoas como números, como massa de manobra. Se opõe a tudo aquilo que não considera a pessoa na comunidade, a pessoa na sua individualidade mais profunda, a pessoa única, irrepetível, capaz de relacionar-se com as outras pessoas. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós somos convidados a, sim, olhar para a nossa relação de interioridade, mas também somos chamados a viver em comunidade. Que bom, querido irmão, querida irmã, você que está aqui, que participou dessa procissão hoje. Que bom que você tem essa consciência de ser comunidade, de viver em comunidade, de viver enraizado, ter raiz e raízes fortes, cristãs, católicas, raízes na comunidade. Ei, querido irmão, querida irmã, nada contra, mas nós precisamos recuperar neste pós-pandemia o hábito de fazer comunidade, e comunidade o quanto possível, sempre que possível, presencial. Nada substitui a sua presença aqui. E quando você falta alguém muito especial.
para a vida da comunidade, para a vida em Deus, para cada um de nós. Jesus nos ensina, o Senhor dos Passos, para quem nós queremos olhar agora. Jesus foi um homem que nunca se furtou de ir ao encontro das pessoas, de dar atenção às pessoas. As pessoas que ele encontrava, os leprosos, os doentes, aquelas pessoas desamparadas, as mulheres que eram deixadas de lado na sociedade da época, mesmo os pecadores públicos, prostitutas, pessoas cobradores de impostos, os mais simples, os pescadores, escolheu para serem seus mais próximos seguidores. Jesus vai ao encontro dos irmãos e das irmãs. Jesus vai ao encontro das pessoas. E Jesus é profundamente relacional. Nesse encontro ele toca, nesse encontro ele cura, nesse encontro ele prega, nesse encontro ele muda, transforma a vida das pessoas. Não é assim como nós ouvíamos num dos evangelhos desta quaresma, o evangelho do capítulo 4 de João, um evangelho longo, do encontro de Jesus com a samaritana, aquela mulher que era desprezada. Veja, ela não ia ao poço buscar água na mesma hora que as outras mulheres, porque tinha medo dos olhares condenatórios daquelas mulheres. Ela ia buscar água no horário do meio-dia, um horário que as outras mulheres não iam. As outras iam de manhã cedo, para ter água o dia todo, para os afazeres da casa. E é naquela hora que está lá Jesus, à beira do poço, esperando aquela mulher, como espera cada um de nós, à beira do nosso poço, do poço da nossa casa, do poço da nossa vida. Dizia novamente a filósofa que eu estudo, que Jesus esperava lá, à beira daquele poço, como um mendigo, que esperava pedindo água, dá-me de beber, um pouco de pão, um pouco de afeto, um pouco de atenção. Jesus que nos espera à beira do poço. Mas também contemplamos Maria e queremos olhar para ela. Maria também plenamente humana, que não se furta das relações, ao contrário, vive as relações primeiras familiares, a cumplicidade e a lealdade com seu esposo José, o cuidado com Jesus, a preocupação e a ocupação com ele, na vida social também, na comunidade, apresenta Jesus no templo, frequenta a cidade santa, lugar de culto. Maria, que também sabe colocar-se a serviço das pessoas, se relaciona com as pessoas. E aqui tem um texto que não poderíamos deixar de falar sobre Maria, o texto de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45, a visita de Maria à sua prima Isabel. Diz o texto que quando Maria soube que Isabel, que era já uma mulher idosa, estava grávida, partiu apressadamente para ajudar aquela mulher nos seus afazeres. E esse texto, na Sagrada Escritura, vem exatamente logo após o texto da Anunciação. Quando Maria responde ao Senhor: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, ela já demonstra na prática o que é o serviço. E diz: sai apressadamente para visitar a sua prima Isabel. Dizem que a distância era de mais ou menos 100 quilômetros. A pé. Nós temos dificuldade, não é, de caminhar, às vezes aqui até na igreja do Rosário.
Ou às vezes nós não queremos caminhar para ir para o trabalho, não é? 100 quilômetros a pé para servir a sua prima Isabel. Mas quando ela se coloca a serviço, ela recebe talvez a melhor acolhida que ela poderia ter recebido. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essa é a saudação que é feita a Maria, que nós rezamos com toda a fé e com toda a confiança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, olhando para Jesus e olhando para Maria, vemos a humanidade que se relaciona com as outras pessoas. E nós somos convidados no nosso processo de conversão a nos encontrar com as outras pessoas, a nos encontrar com os irmãos, a viver em comunidade, a ser solidário e a viver duas coisas, dois aspectos muito, muito importantes da nossa fé. O primeiro deles, queridos irmãos e irmãs, e eu não me canso de falar isso, não me canso, diz respeito à atenção. Atenção aos nossos irmãos e irmãs. A atenção, repito, dizia Simone Weil, é a forma mais rara e mais pura de generosidade. E como nós estamos desatentos com as pessoas? Nós não olhamos mais nos olhos porque nós temos outras telas para olhar, não é mesmo? Nós não olhamos, nós às vezes queremos resolver alguma coisa, então nós estamos no mesmo ambiente e diz, quando eu for para casa eu vou te mandar uma mensagem. Daí nós resolvemos aquela situação. Fala com quem está na tua frente, irmão, irmã. Conversa, dialoga, dá atenção. Seja generoso no olhar. Seja generosa no olhar, na atenção às outras pessoas. O que fez o samaritano? Em primeiro lugar, olhou para aquele que estava caído à beira do caminho. Deu atenção. E todos os outros gestos de caridade foram consequências da atenção que ele deu. Mas nós não temos tempo, não é? Para dar atenção para as outras pessoas. Infelizmente, nós temos tempo para tudo, menos para dar atenção para as pessoas. Nós temos tempo para gastar tempo e dinheiro nos jogos online, que estão aí, um vício contemporâneo do século 21, do ano 2026, e quantas famílias têm perdido tempo e dinheiro, que podia ser usado para alimento, que podia ser usado para lazer, que podia ser usado para os estudos, que podia ser usado para tanta coisa. Mas, muitas vezes, nós usamos o tempo para isso. E aqui vai um apelo já. Meu irmão, minha irmã, não sei se você está nesse vício, se você tem esse hábito dos jogos online. Saia! Em nome de Jesus, da igreja, não desperdice tempo, dinheiro, energias nisto. É um vício. É um vício. E precisa ser modificado. Invista o seu tempo na atenção às pessoas que você ama. Invista o seu dinheiro para fazer uma surpresa às pessoas que você ama. Invista o seu tempo para fazer caridade. Invista suas energias pela comunidade. O tempo é o mais precioso bem que nós temos. E ele não é infinito aqui nesta vida. Só na eternidade. Queridos irmãos e irmãs,
atenção e a caridade. Encontrar-se com as outras pessoas é viver o amor, é viver a prática do amor. E aqui eu não estou falando do amor que é cantado pelas músicas do sertanejo universitário, não é mesmo? Nós gostaríamos que já se formasse e fosse lá fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, não é? Brincadeiras à parte, viu? Eu também gosto de escutar, tranquilo. Não é esse o amor cristão. O amor cristão é o amor ágape, o amor de doação, o amor de atitude, o amor de decisão, o amor que se compromete. Este é o amor cristão, este é o amor. E é este o amor que nós somos chamados a vivenciar no encontro com as outras pessoas, com todas as pessoas que nós encontramos na nossa vida. Pense aí. Feche um pouquinho os seus olhos e pense nas pessoas que você ama. E em todas as pessoas que você tem encontrado e que talvez você não tenha dado a devida atenção. Pense nas pessoas que você precisaria ter um pouquinho mais de paciência e não tem conseguido. Mas o amor é paciente. É a primeira palavra que o apóstolo Paulo usa para se referir ao amor. O amor é paciente. Depois, o amor é compassivo, é benigno, não se alegra com a injustiça e com o mal. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não acabará nunca. Mas a primeira palavra é: o amor é paciente. E nós estamos doentes de paciência. O amor é paciente. Pense aí nas pessoas que você ama e, escutando essa canção, comprometa-se. Essa canção que nós vamos vivenciar também no dia do amanhã. Comprometa-se a encontrar os irmãos e irmãs na caridade. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Se você sabe, cante comigo. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos, e sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados, pela mente não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade,
nós cantamos a última estrofe, vamos aproximar um pouco mais as imagens, lembrando deste segundo passo do nosso percurso de conversão, de encontrarmos-nos com os irmãos, no amor, na caridade que vem de Deus. Junto um dia com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus, gáudio puro que é imenso e que ainda vem pelos séculos dos séculos. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Juntos, bem bonito. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Então, querido irmão, querida irmã, no nosso percurso de encontro, um percurso de conversão, nós precisamos nos encontrar conosco mesmos. Nós precisamos cuidar da nossa interioridade. Nós precisamos encontrarmos-nos com os irmãos e irmãs, vivendo a atenção e a caridade. E nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, e nós precisamos disso mais do que tudo. Nós precisamos encontrarmos-nos com o nosso limite humano. E encontrando o nosso limite, termos a oportunidade de estabelecer a relação de transcendência, a relação com o absoluto, a relação com Deus. Queridos irmãos e irmãs, encontrar o próprio limite é deixar de lado o orgulho, deixar de lado a ira, deixar de lado a arrogância, deixar de lado a prepotência, deixar de lado o desejo de sempre ter a última palavra na discussão, deixar de lado o espírito de competição, deixar de lado as rixas, deixar de lado também a ganância e entrar em contato com o limite humano que nos permite tocar o lugar onde habita o Senhor nosso Deus. Porque quando nós compreendemos o nosso limite humano, limite físico, limite psicológico, limite espiritual, limite social, limite existencial. O que nós chamamos de vida é um período de tempo, a vida aqui, que nós contamos através de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Mas é o percurso de tempo entre uma data, que é a data do nosso nascimento, até uma outra data, que nós não sabemos quando será. Esta é a vida, aqui também limitada, mas que é eterna junto de Deus. Por isso, quando nós encontramos o nosso limite, nós abrimos a nossa vida para a relação com Deus. E nós dedicamos tempo à oração, nós dedicamos tempo ao Senhor, nós dedicamos tempo àquilo que é essencial. Isso nós aprendemos do próprio Jesus, não é mesmo? O Senhor dos Passos, que nós de novo contemplamos. Quantas vezes na palavra de Deus diz que Jesus levantou-se de madrugada e subiu a montanha para orar, para rezar. Mesmo nos momentos de sofrimento, o Senhor reza. Pai, afasta de mim esse cálice.
E na cruz, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito, como cantaremos na Sexta-feira Santa. Aprendemos de Maria, a cantora da misericórdia de Deus, a cantora do Todo-Poderoso que realiza maravilhas na nossa vida. Em Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e em Maria, a mulher das dores, nós temos um exemplo de como nos encontrar na vida, de como nos encontrar na nossa existência, de como nos encontrar conosco mesmos, de como nos encontrar com as outras pessoas, tendo como base, como enraizamento, como vida, a nossa relação com o absoluto, com Deus. Porque quando nós nos encontramos de verdade com Jesus, com o Senhor nosso Deus, com a Trindade, sob a intercessão de Nossa Senhora, muda tudo na nossa vida. Muda tudo. Eu costumo dizer que é como um óculos que nós colocamos para ver a realidade. Quem usa óculos sabe muito bem que muda tudo. Eu, por exemplo, sou míope, então não posso dirigir sem óculos. Nem consigo ver vocês se não tiver o óculos, só vejo umas lâmpadazinhas ali. Agora não consigo mais colocar o óculos. É o óculos da fé, que nos faz ver as coisas da maneira adequada, não de maneira míope. Sem o absoluto das nossas vidas, nós vemos sempre limitados pela miopia da nossa visão particular, da nossa opinião, do eu concordo, do eu discordo. Eu. Não, queridos irmãos e irmãs, abramos a nossa existência à transcendência, porque é a transcendência que dá sentido a tudo que nós vivemos. Então, se temos que nos encontrar conosco mesmos, se temos que nos encontrar com os irmãos e irmãs, neste encontro do Senhor dos Passos e de Maria, deles também nós aprendemos que nós temos um encontro marcado com o Senhor nosso Deus. Hoje, aqui agora, nesta semana maior, mas também um dia, quando Ele nos chamará para viver junto dEle. Celebrando este encontro, queremos preparar já desde agora o nosso coração para esse encontro, para que seja um encontro feliz, cheio de amor, cheio de paz, não cheio de medo, cheio de alegria, porque encontraremos aquele que é a razão dos nossos dias. Mas para isso, precisamos colocá-lo hoje já, no centro das nossas vidas. Se não nos acostumarmos a conviver com o Senhor aqui, também será difícil no céu contemplarmos a sua face para sempre. Por isso, comecemos agora a colocar o Senhor no centro das nossas vidas. E acompanhando este encontro tão belo, agora o último passo do encontro entre o Senhor dos Passos e a Virgem das Dores, cantemos e cantemos com o coração, pedindo que de fato seja o centro das nossas vidas o absoluto, seja o centro das nossas vidas o Senhor nosso Deus, e que nele nós encontremos sentido e força para viver a nossa vida cristã. Quero te louvar,
seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.